Na França do século XVIII, viveu um homem que era uma das figuras mais talentosas e notórias de seu tempo. Seu nome era Jean-Baptiste Grenouille. E se seu nome hoje está esquecido, é por conta de que toda a sua ambição estava restrita a um domínio que não deixa rastros na história. A sentença da corte é que dentro de 2 dias, o perfumista Jean-Baptiste Grenouille será atado a uma cruz de madeira com o seu rosto virado para o céu, quebrando as juntas dos seus braços, seus ombros, seus quadris, suas pernas. Ele será então içado e enforcado até morrer. E todos os eventuais atos de misericórdia serão expressamente proibidos ao executor. No século XVI, dentro de uma cela escura e silenciosa, um homem espera pelo seu destino. Seu nome é Jean-Baptiste Grenouille. O cheiro de mofo e morte impregna o ar enquanto ele aguarda a sentença final. Quando os guardas surgem, o arrastam para fora e o expõem a uma multidão em fúria. O povo grita, exige justiça, com sede de vingança nos olhos. Um nobre se aproxima e, com voz solene, anuncia o veredito. Em 2 dias, Jean será amarrado a uma cruz, espancado até os ossos cederem, e depois enforcado até que não reste vida alguma em seu corpo. Mas para entender como ele chegou até ali, é preciso voltar no tempo, muito antes da sentença, muito antes do ódio. A história de Jean-Baptiste começa em 1738, num mercado fétido de Paris, onde o cheiro de peixe podre e sangue velho domina o ambiente. No meio desse caos, uma mulher, vendedora de peixes, entra em trabalho de parto. Ali mesmo, entre restos de vísceras e moscas. O bebê nasce silenciosamente e cai no chão imundo, como todos os filhos que ela teve antes dele. A mulher, já acostumada com a morte dos recém-nascidos, corta o cordão umbilical com frieza e o joga entre as tripas de peixe, voltando a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas aquele bebê era diferente. Jean-Baptiste respira pela primeira vez e chora. Um grito agudo corta o ar do mercado. Todos ouvem. Todos se viram. Aquele choro não era comum. Era um chamado à vida. A multidão, em choque, acusa a mulher de tentar matar o próprio filho. Ela tenta fugir, mas é alcançada. É capturada e paga com a própria vida por sua crueldade. Jean-Baptiste é então enviado ao orfanato da rígida Madame Gaillard. Lá, dezenas de crianças dividem espaço, comida e cobertores. Ele é deixado entre elas como apenas mais um. Mas não é. As outras crianças percebem algo estranho naquele bebê silencioso. Um menino se aproxima, tenta cutucá-lo, mas Jean segura o dedo e o cheira. Isso basta para assustar a todos. As crianças tentam sufocá-lo com um travesseiro, mas o choro de Jean alerta Madame Gaillard. Ela aparece, afasta os agressores e pune os órfãos. Porque para ela, Jean não era só uma criança. Era um investimento. O único ali que talvez pudesse render algum lucro no futuro. O tempo passa. Jean chega aos 5 anos sem dizer uma única palavra. As outras crianças o evitam, acham seu comportamento assustador. Ele vive em silêncio, isolado, mas sempre atento. Seu mundo é feito de cheiros, um olfato tão apurado que consegue identificar aromas a metros, às vezes quilômetros de distância. Aromas bons, ruins, desconhecidos, ele não distingue. Apenas o sente, explora, absorve. Jean cheira tudo, flores, frutas, corpos, animais mortos, e por isso frequentemente é alvo de zombarias. Jogam frutas podres nele, riem, mas ele não liga. Está imerso em um universo que só ele entende. O universo dos odores. Com o tempo, aprende a falar, mas mesmo de olhos fechados consegue descrever com precisão tudo o que há ao seu redor, só com o nariz. Esse é o dom que o mundo um dia iria temer. Mas como todo dom, havia um preço. Aos 13 anos, Madame Gaillard decide vendê-lo a um curtidor chamado Grimal. Jean se tornaria aprendiz no curtume e ela lucraria com isso. E lucra. Mas, ironicamente, no caminho de volta, Madame Gaillard é roubada e assassinada. Essa é a maldição de Jean-Baptiste. Todos que o abandonam, morrem. Jean sonhava em conhecer a cidade, explorar novos aromas. Depois de anos de trabalho árduo no curtume, Grimal começa a perceber algo diferente no garoto e decide levá-lo à cidade para uma entrega.
Ao caminhar pelas ruas movimentadas, Jean se deixa guiar pelo seu olfato, absorvendo todos os cheiros ao seu redor, sejam eles agradáveis ou não. Enquanto Grimal está ocupado com a entrega, Jean é atraído por um aroma encantador vindo de uma loja. Ele entra e descobre o perfume Amor e Psique. Observando o perfumista, aprende que os aromas podem ser misturados para criar algo novo. Em seguida, capta o cheiro mais doce que já sentiu, o aroma de uma mulher ruiva vendendo ameixas. Jean, irresistivelmente atraído pelo perfume, começa a segui-la pela cidade. Quando se aproxima dela, cheira seu ombro. Ela se assusta e tenta conversar com ele, mas Jean não responde. Ela oferece ameixas, mas ele não se interessa por elas. Ao invés disso, cheira a mão dela, o que a faz se assustar ainda mais e fugir. Jean, obstinado, não desiste e segue o rastro do cheiro até encontrá-la sentada em uma mesa, passando pelos fogos de artifício. Ele se esgueira por trás dela, tentando absorver o perfume uma vez mais. Quando essa mulher se vira, ele rapidamente tapa sua boca, evitando que ela grite, e a puxa para as sombras. Enquanto ouve passos de um casal que passa perto, ele espera que eles se afastem. Mas, em um momento de desespero, acaba sufocando a jovem. Ela morre em seus braços. Confuso e aterrorizado com o que fez, Jean rasga suas roupas e começa a cheirar o corpo, tentando preservar o cheiro da mulher. Contudo, à medida que o corpo esfria, o aroma vai desaparecendo. Jean, ainda obcecado, fica com a sensação de que perdeu algo único e irrecuperável. Naquela noite, Grimal o espanca ao perceber que Jean se afastou dele. Jean não consegue dormir. Seu pensamento é consumido pelo cheiro da mulher e pela necessidade de descobrir uma maneira de preservar os aromas para sempre, para nunca mais perder algo tão precioso. Enquanto isso, o perfumista Giuseppe está desesperado. Antes o mais renomado do país, sua loja agora está vazia. Desde que seu rival criou o perfume Amor e Psique, seus clientes sumiram. Tentando reviver seu negócio, ele tenta imitar a fórmula do perfume, mas sem sucesso. Ele não consegue encontrar os ingredientes certos. Jean, em uma das suas entregas, entra no laboratório de Giuseppe e se impressiona com os frascos e essências espalhados pelo local. Percebe que Giuseppe tem tentado recriar Amor e Psique e, com seu olfato apurado, revela os ingredientes que estão faltando. Ele afirma ser o melhor nariz de Paris. Giuseppe, irritado e orgulhoso, repreende Jean, mas o garoto não se intimida. Começa a misturar os ingredientes, ignorando os métodos tradicionais de Giuseppe. Quando termina, o resultado é uma recriação perfeita do perfume Amor e Psique. Giuseppe, surpreso, questiona como Jean conseguiu, mas o garoto, insatisfeito, diz que ainda não é o melhor perfume e começa a reformulá-lo. Irritado por ser superado por um jovem inexperiente, Giuseppe expulsa Jean de sua casa naquela mesma noite. Giuseppe sente o perfume feito por Jean e o aroma sublime o transporta para um estado quase celestial, fazendo-o sentir-se rejuvenescido. Ele logo percebe que isso pode lhe trazer grandes lucros. No dia seguinte, ele compra Jean de Grimal, por um valor 10 vezes superior ao que havia pago anteriormente. Grimal aceita o dinheiro com alegria, mas acaba se embriagando com a quantia. E, ao desviar de uma carruagem, bate a cabeça, cai no rio e morre afogado, tornando-se mais uma vítima da maldição que Jean carrega. Enquanto isso, Jean começa a trabalhar como aprendiz de Giuseppe, absorvendo todo o conhecimento sobre o ofício e criando uma série de perfumes extraordinários. Isso faz a loja de Giuseppe se destacar novamente, transformando-a na melhor da cidade. Giuseppe ensina a Jean que o perfume é feito com 12 notas, e uma lenda diz que a essência do 13º elemento tem o poder de dominar todas as outras. No entanto, esse perfume nunca foi encontrado, pois quem o criar terá o melhor aroma do mundo, com o poder de conceder habilidades especiais. Essas palavras fazem Jean recordar da mulher que matou, e naquela noite ele sonha com ela, revivendo seu objetivo. Jean então pede a Giuseppe para ensiná-lo a preservar um aroma. No dia seguinte, Giuseppe lhe ensina a extrair a essência de 12.000 rosas, fervendo-as a uma temperatura exata para que o óleo se condense e caia em um pequeno frasco. O processo demora, mas, eventualmente, a máquina libera o óleo das rosas. Jean fica tão fascinado que começa a testar por conta própria, pegando itens aleatórios da rua e, sem experiência, colocando-os no aparelho, esperando obter seus aromas. De manhã, Giuseppe acorda ao ouvir barulhos vindos do laboratório e encontra Jean em colapso. O jovem acusa Giuseppe de mentir, pois o sistema não consegue extrair o cheiro de nada além de flores e plantas. Jean tentava obter o cheiro de metais, vidros e outras substâncias que não possuem aroma. Quando Giuseppe verifica o que está dentro da máquina, percebe que Jana colocou seu gato nela, tentando extrair o cheiro do animal. Giuseppe grita com ele, explicando que não é possível destilar o cheiro de um ser vivo, pois isso é impossível. De repente, Jean desmaia.
Após esse episódio, Jean começa a adoecer, sentindo que seu objetivo de vida nunca será alcançado. Giuseppe, devastado, paga por bons médicos para cuidar de Jean, mas nenhum deles consegue diagnosticar sua condição. Já à beira da morte, Jean pergunta se existe outro método para extrair um aroma. Giuseppe então lhe fala sobre o W. Fairrange, uma técnica usada na cidade de Gracie. Animado com a possibilidade, Jean logo se recupera e em poucos dias está saudável novamente. Ele decide viajar para Gracie, mas precisa de documentos adequados. Giuseppe os concede em troca de 100 novas fórmulas de perfume. Depois que Jean parte, Giuseppe vai para a cama, feliz e realizado, certo de que ficará ainda mais rico com as novas fórmulas. Porém, de repente, sua casa desmorona e Giuseppe morre. A caminho de Gracie, Jean finalmente pode explorar o campo, e seu humor melhora muito, graças ao ar puro. Em vez de seguir pelas estradas curtas, passando por várias cidades, Jean decide caminhar pelas montanhas para respirar mais livremente. Ele acaba subindo até o topo de uma montanha e se esconde dentro de uma caverna, onde pela primeira vez consegue sentir um cheiro, o aroma da pedra morta. A falta de milhares de odores o envolve, e isso o faz relaxar tanto que ele acaba ficando lá por vários meses, e teria permanecido mais se não fosse pelos sonhos da mulher das ameixas. Quando Jean finalmente sai e lava o corpo na chuva, percebe que não tem aroma como todo mundo, fazendo-o sentir-se como ninguém. Depois, Jean continua viajando e, quando está prestes a chegar a Gracie, sente um aroma incrível, ainda melhor do que o da mulher das ameixas. Uma carruagem passa e ele descobre que o aroma pertence à bela Laura. Animado, Jean corre até Gracie e segue seu nariz até uma mansão elegante. Então, ele se infiltra no jardim e observa Laura de longe. Ele se aproxima o máximo que pode para cheirar seu aroma, mas seu tempo é interrompido quando o pai dela, o Dr. Rick, a manda de volta para dentro. No dia seguinte, Jean começa a trabalhar na loja de perfumes onde aprende a arte do HF Range sob a supervisão de Drow. O processo consiste em pressionar flores em gordura animal e fervê-las em um recipiente grande para extrair sua essência. Uma noite, um casal está se divertindo no celeiro, mas o rapaz sai quando a garota o rejeita e ela acaba presa logo depois. Jean aparece, fingindo ajudá-la, mas na verdade a mata. Momentos depois, a garota está coberta de gordura e dentro do recipiente, enquanto Jean espera obter o cheiro dela. De manhã, uma mulher chega com flores, e Jean tem que cobrir o recipiente. Drow quase o pega, mas Jean finge que cobriu o recipiente para proteger as flores do sol. No final, esse processo não extrai o cheiro da garota, então Jean tem que pensar em algo diferente. À noite, ele contrata uma garota de programa que traz seu cachorro junto. No entanto, em vez de realizar o trabalho, ele começa a cobri-la com gordura animal. Quando ele pega uma lâmina para rasgar a gordura, a mulher entra em pânico e cancela o serviço. Jean não desiste, então ele a mata e continua sua nova técnica. Após cortar seu cabelo, ele envolve todo o corpo dela em gordura animal e usa um pedaço de pano. Algumas horas depois, Jean raspa a gordura e coloca em um processo complicado, que finalmente extrai o cheiro de um ser humano. Na manhã seguinte, enquanto os moradores encontram o corpo abandonado, Jean testa o aroma, colocando apenas uma gota em sua mão. O cachorro da mulher corre imediatamente até ele, achando o cheiro de sua dona. Satisfeito, Jean coloca seu aroma na primeira garrafa das 13, planejando encontrar todas as notas certas para o perfume perfeito. Algum tempo depois, Jean se infiltra na festa de aniversário de Laura para espioná-la. Ela e suas amigas decidem brincar de esconde-esconde no labirinto do jardim. E quando Laura está sozinha, ela vê a sombra de Jean, que está por perto. Quando tenta pegá-la, pensa que faz parte do jogo e foge. Laura é pega pelo seu futuro partido. E Jean, com ciúmes, joga uma pedra para destruir a lâmpada acima deles, fazendo Laura correr novamente. Logo, Dr. Rick encerra o jogo, mas o clima da festa muda quando descobrem que 2 garotas estão desaparecidas. Enquanto isso, Jean está submetendo essas 2 garotas ao processo de gordura em envoltório, para extrair seus aromas, que ele adiciona à sua coleção. Quando Drow se aproxima para repreender Jean por ignorar seu trabalho, ele sente o aroma incrível na mão de Jean e imediatamente se torna dócil. No dia seguinte, os corpos das 2 garotas são encontrados no rio e o conselho convoca uma reunião. Rick pede um toque de recolher até que o assassino seja capturado, destacando que todas as famílias estão em perigo, pois, exceto a trabalhadora de rua, todas as outras garotas mortas eram puras. No entanto, o conselho recusa, pois um toque de recolher poderia levar a cidade à falência. Nos próximos dias, Jean continua sequestrando e matando mulheres, ocultando seus corpos para extrair os seus aromas, deixando-os em locais aleatórios. Quando termina, logo o conselho aceita impor um toque de recolher e envia guardas para patrulhar as ruas. Mas isso não impede Jean e ele continua matando. Os habitantes da cidade são dominados pelo medo e paranoia,
Então começam a fechar suas casas e se voltam contra qualquer pessoa suspeita. Quando Jean mata uma freira, que também é a 12ª vítima, o bispo realiza uma missa, chamando o assassino de um demônio que deve ser excomungado. A cerimônia é interrompida por um homem que entra dizendo que o assassino foi capturado. Dr. Rick não está convencido, pois a confissão foi obtida por tortura e os detalhes não correspondem aos assassinatos, mas o conselho só quer encerrar o caso e o homem executado. Enquanto isso, Jean mistura as 12 essências e fica muito satisfeito com o resultado, mas ele sabe que está faltando a nota final das 13 e tem certeza de que essa nota é Laura, que está atualmente celebrando com o restante dos moradores, até que Dr. Rick aparece para levá-la para casa. Naquela noite, Jean se infiltra na mansão e se aproxima de Laura enquanto ela dorme. De repente, Dr. Rick acorda e corre para o quarto de Laura, mas ela está bem e sozinha. No entanto, Rick percebe que a janela está aberta. Na manhã seguinte, Rick arruma as coisas deles e vai embora com Laura para mantê-la segura. Esperando enganar o assassino, ele envia uma carruagem vazia para o norte, enquanto ele e Laura viajam a cavalo para o sul. No entanto, o nariz de Jean detecta imediatamente que o cheiro de Laura está enfraquecendo, então ele também arruma suas coisas e começa a seguir o cheiro para encontrá-la. De volta à cidade, o cachorro também está cheirando coisas e encontra as roupas enterradas na terra. Isso é percebido por Drott, que confirma cavando, logo encontrando todas as roupas e cabelos das mulheres mortas no quarto de Jean. Ele, por sua vez, sobe na montanha e consegue rastrear Laura, pois ela deixou seu chapéu cair em algum momento. Depois, Riggs e Laura chegam a uma estalagem remota e alugam todos os quartos. O Dr. Riggs escolhe um quarto sem janelas para Laura e a tranca durante a noite. Ainda rastreando o cheiro dela, Jean encontra a estalagem. Se infiltra no quarto dos serviçais e rouba a chave da mesa de cabeceira de Rick para finalmente chegar a Laura. Quando ele está prestes a matá-la, Laura abre os olhos e olha para ele, fazendo-o hesitar. Na manhã seguinte, Riggs verifica sua filha e fica horrorizado ao descobrir que ela está morta. Enquanto isso, Jean termina de extrair a essência de Laura e finalmente adiciona as outras 12 para criar o perfume perfeito e supremo. Antes que ele possa cheirá-lo adequadamente, é cercado por soldados e preso, mas consegue esconder o perfume no bolso. Depois, Dr. Riggs tortura Jean com água para fazê-lo confessar que matou Laura, mas Jean responde apenas que precisava dela. O dia da execução de Jean chega e toda a cidade se reúne para assistir. Quando um lorde do conselho e um grupo de guardas aparecem para levar Jean, ele abre a garrafa de perfume com um plano em mente. Momentos depois, uma carruagem chega à praça da cidade e Jean sai vestindo as roupas do lorde, além de algumas gotas do perfume perfeito. Assim que as pessoas perto dele o cheiram, caem de joelhos maravilhados com sua mera presença. Jean caminha até o palanque e seu aroma é tão poderoso que o carrasco imediatamente o declara inocente. Em seguida, Jean coloca um pouco de perfume em um lenço e começa a agitá-lo para deixar o cheiro se espalhar. Toda a multidão entra em um estado de euforia absoluta e até o bispo ajoelha, anunciando que Jean, na verdade, é um anjo. A multidão começa a gritar e chorar por Jean, que finalmente se sente notado e poderoso. O único que não cai nessa é Riggs, que está em uma sacada e o perfume não o alcançou. Então Jean deixa seu lenço voar com o vento, que cai na multidão, fazendo com que todos se esqueçam do porquê estão ali e comecem a se relacionar em uma grande orgia, com todos fazendo uma suruba em pleno céu aberto. Enquanto isso, chocado, Jean imagina-se com a mulher das ameixas e percebe que nunca conheceu o amor verdadeiro e nunca conhecerá em sua vida, o que o faz chorar. De repente, Rick sobe no palanque, pronto para matá-lo, mas é dominado pelo poder do perfume e também cai de joelhos, chamando-o de filho e pedindo desculpas. Algumas horas depois, os moradores acordam e são dominados pela vergonha. Jean não está em lugar nenhum e Drott é preso, já que as roupas e os cabelos foram encontrados em sua loja. Após horas de tortura, Drott confessa e é executado. Enquanto isso, Jean retorna à sua cidade natal, como está vazio por dentro, sem esperanças de um amor e de viver. Jean para no meio da rua e esvazia todo o frasco de perfume perfeito em sua cabeça. O aroma é tão poderoso que faz os moradores começarem a ir em sua direção, se acumulando sobre seu corpo, para literalmente devorá-lo. Na manhã seguinte, a única coisa que resta de Jean são suas roupas e uma única gota do seu perfume. Obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro das novidades. Até a próxima e tenha um ótimo dia.